dizer a vocês que estão morrendo de saudade, vamos aguentar mais um pouco nessa quarentena, vamos se cuidar, vamos ficar em casa. Eu quero parabenizar todos que estão acompanhando nas aulas, que estão realizando atividade em casa. Vocês estão de parabéns. Tudo bem? Bom, o nosso assunto de hoje está na nossa apostila, na página 500, na disciplina de ciências. O nosso assunto é os micro-organismos. Eu faço a seguinte pergunta: o que são micro-organismos? Letra A: são organismos que não podem ser vistos a olho nu. Letra B: são bactérias, fungo, vírus, dentre outros. Bom, se você respondeu as duas alternativas, você acertou. Micro-organismos estão em todos os lugares. Na sua boca, na sua mão, no seu intestino, no seu estômago, nos jardins, na sua casa, na sua comida, na sua escola, em todos os lugares que você imaginar, existe micro-organismo. Aqui temos algumas imagens de uns vírus e bactérias. Aqui tem um vírus do HIV, hepatite B, alguns vírus que estão destacados aqui e algumas bactérias. Afinal, existem milhares e milhares de bactérias e vírus. Faço a seguinte pergunta: afinal, micro-organismos são bons ou ruins? O que vocês acham? Eles são bons ou ruins? Muitos micro-organismos nos fazem bem e são importantes para a nossa saúde. Por exemplo, existem bactérias no nosso intestino que ajudam a digerir vários alimentos, monitoram o desenvolvimento de outros micro-organismos que causam doenças. Existem micro-organismos que participam da produção de alimentos, como por exemplo, na produção do queijo, pães, pizzas e entre outros. Outros são decompositores, pois reciclam matérias orgânicas de restos de alimentos, troncos, folhas secas, animais mortos e fezes. Agora vocês vão me acompanhar na apostila. Vamos lá comigo? Página 500, capítulo 8, os micro-organismos. Os micro-organismos são os menores seres vivos da Terra. São seres tão pequenos que só podem ser vistos com a ajuda de um aparelho especial, o microscópio. Os micro-organismos encontram-se em diferentes ambientes, como no solo, no ar, na água e até no interior do nosso corpo. São exemplos desses pequenos seres as bactérias, algumas espécies de fungos, os protozoários e vírus. Vejamos aqui bactérias. As bactérias são organismos unicelulares. Algumas delas podem viver em ambiente sem ar, embora possam ser causadoras de doenças. São as grandes responsáveis pela decomposição dos seres mortos. No organismo humano, certos tipos de bactérias atuam no intestino, ajudando a absorver melhor os alimentos e deixando o corpo em equilíbrio. O ser humano também se aproveita da ação das bactérias em sua alimentação. Para fazer o queijo, por exemplo, é necessária a participação de um tipo de bactéria chamada lactobacillus. Vejamos aqui também que há mais bactérias no nosso intestino, dentro do nosso corpo, são cerca de 100 trilhões de bactérias. E que existem também bactérias benéficas e as patogênicas. Os lactobacilos são exemplos de bactérias benéficas. O ácido produzido por eles reduz a possibilidade de proliferação das bactérias que causam doenças. Fungos. Alguns fungos que podem ser vistos a olho nu são o bolo do pão, os cogumelos e o moco. A maioria deles contém substâncias tóxicas, por isso não devem ser ingeridos. Se vocês observarem, quando o pão passa dias que você não come, que você não quer mais e não joga fora, o pão ele vai criando uma espécie de bolor, uma espécie de moco. E você de jeito nenhum deve ingeri-lo porque faz mal à nossa saúde. Entretanto, os fungos podem ser, em alguns casos, ser usados na fabricação de alimentos e medicamentos, pois eles são extraídas substâncias para essa finalidade. A penicilina é um exemplo conhecido desse uso. Há alguns fungos comestíveis, como o champignon,
Ele serve também para produzir o fermento usado em pães e na fermentação de bebidas. Aí na imagem da apostila de vocês está assim: o champignon é uma espécie de cogumelo comestível, mas cuidado, a maioria dos cogumelos é tóxica, ou seja, a maioria dos cogumelos fazem mal à saúde, pode levar à morte. Na página 501 temos protozoários e vírus. Protozoários são seres vivos constituídos de uma única célula. A grande maioria deles é microscópica. Os protozoários podem habitar animais e vegetais, além de viver na água e no solo. Alguns protozoários são capazes de realizar todas as funções necessárias à vida, tais como alimentação, respiração, reprodução, excreção e locomoção. Muitas doenças são causadas por protozoários, como a doença de Chagas e a malária. Na imagem aí na apostila temos parasita protozoários do gênero Plasmodium, são os causadores da malária. Doença infecciosa bastante comum nas regiões tropicais da América, da África e da Ásia. Vírus. Os vírus são seres microscópicos que podem se reproduzir em outro corpo de forma rápida e assustadora. Também pode infectar bactérias, plantas, animais e, quando se instalam no organismo humano, ocasionar muitos tipos de doença, como a gripe e a AIDS, com várias formas de transmissão. Aí temos a imagem do vírus influenza A, H1N1, causa a gripe suína, que em 2009 matou muitas pessoas em todo o planeta. O que nos afeta agora, assustadoramente, é o novo coronavírus, né, que está todo noticiário a todo instante, estão perdendo pessoas conhecidas, pessoas entes queridas. Então, o vírus e as bactérias estão em todo lugar. Aqui tem a imagem de algumas bactérias, certo? Vocês podem ver melhor assim. Então, micro-organismo é o nome dado a todos os organismos compostos por uma única célula e que não pode ser visto a olho nu e pode estar pertencente a organismos a mais diversos grupos. Falando um pouco sobre bactérias e fungos, bactérias são seres microscópicos presentes em toda parte. Algumas espécies são nocivas e causam doença, como tifo, disenteria, tétano, pneumonia, tuberculose e cáries dentárias. Algumas espécies são de utilidade para nós nos processos de fermentação da uva, produzindo vinhos e vinagres. Outras são usadas na indústria de laticínios para fabricar queijo, manteigas, coalhada, iogurte e etc. Aqui temos algumas espécies de bactérias de micro-organismos. Há bactérias do solo e das raízes de certas plantas que fixam no nitrogênio o ar, transformando em sais que são absorvidos pelas raízes dos vegetais. No intestino humano, vivem bactérias que auxiliam na digestão e produzem substância necessária ao organismo. As bactérias decompositoras digerem animais e vegetais mortos. O processo de esterilização consiste em eliminar por completo as bactérias por meio de altas temperaturas. A aplicação de antissépticos em ferimentos também é um processo de esterilização. Bom, os antibióticos matam as bactérias que causam doenças. As bactérias são seres tão pequenos que só são visíveis com microscópios. Como mostrei, agora há pouco mostro novamente algumas imagens de bactérias e vírus. Eles estão em todos os lugares. Agora, atualmente, estamos convivendo com o vírus que vocês ouçam falar sempre, que é o Covid-19. Né? Então, o vírus está em toda parte e nós devemos ter o máximo de cuidado. Você sabe que quando alguém está gripado, automaticamente a outra pessoa que convive com ela também acaba ficando resfriada. Porque o vírus ele pode passar ao falar, ao espirrar, ao toque das mãos. E quando teve o início dessa pandemia,
Foi tudo alertado sobre os devidos cuidados que devemos tomar e estamos tomando no dia a dia, né? Que é lavar as mãos, sempre com água e sabão, usar álcool em gel, usar máscara quando sair de casa, tossir para o lado, não tocar em ninguém, né? Se for sair, né? Que a recomendação é não sair de casa, não aceitar visitas e ter todo o cuidado. Aqui eu tenho a imagem do coronavírus atacando células humanas. O coronavírus são todos esses pontinhos menores aqui. Aqui estão agindo rapidamente nas células humanas, atacando. Vamos tomar cuidado, lembrando que bactérias e vírus estão em todos os lugares, devemos estar conscientes disso e que devemos ter todo sempre um cuidado. Não ingerir alimentos com mofos, bolores e alimentos passados da validade. Tudo isso fazem mal, ok? Na apostila nós temos uma atividade na página 501. Primeiro, você aprendeu que os micro-organismos também têm utilidade na medicina. Pesquise, descubra e escreva para que servem as vacinas e os antibióticos. Segundo, pense em uma doença que você já teve e foi causada por micro-organismo. Busque informações sobre essa doença e registre aí no seu caderno, ok? Quero também que vocês pesquisem sobre o cientista Louis Pasteur. Qual foi a importância dele na área da medicina? O que ele fez? Só dar uma prévia para vocês, ele fez muita descoberta sobre micro-organismos, mas também ele empenhou em torná-las úteis para a humanidade. Como falei para vocês, as bactérias são boas ou ruins? Tem as bactérias que são benéficas a nós e tem as bactérias que não são boas para nós. Existe os vírus, né, que atacam, causam doenças e cabe a nós sempre se cuidar. Essa foi a nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula. Tchauzinho!